sem preconceito. Aline Silva sofre do transtorno da ansiedade, não estou medicada. Mas porque eu estou achando o tema tão curioso que eu estou ansiosa para falar sobre esta cultura geek. É isso, né, Moisés? Geek. Nós estamos recebendo aqui o Guilherme Johan Eli, que o Moisés já falou nos bastidores que é uma pessoa muito boa por conta do sobrenome, né? Coisas que a gente tem que ouvir por aqui. Guilherme, bom dia! Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia. Vou começar com a pergunta mais óbvia de todas. Do que nós estamos falando com essa cultura geek? Bom, então, a cultura geek, ela nasceu já há muito tempo. No meados de 1900, mais ou menos, o termo geek já era popular, só que de uma maneira meio pejorativa, assim. Só que isso foi evoluindo com o avanço da tecnologia, né? E o termo ele foi se tornando um adjetivo de qualidade, principalmente agora, a partir do ano 2000 ali, porque ele evoluiu junto com a tecnologia. Antigamente, o termo geek era usado já lá ali pelos anos 70, 80, ele começou a ser usado assim para definir pessoas amantes da tecnologia. E também foi se desenvolvendo para entrar também na definição de pessoas que amam também cinema, jogos, então séries também, né? Também da cultura oriental, assim, gibis. E aí ele foi entrando nesse mérito aí também, né? E hoje em dia, então, é um termo bem mais popular e ele está definindo, assim, bastante o rumo ainda do cinema, né? E está abrangendo, então, essas pessoas que amam a cultura pop como um todo, né? Claro, legal. Não tem nada a ver com aquele adjetivo que se deu para quem é nerd, ou tem a ver? Tem um pouco a ver, sim, só que é basicamente a evolução do nerd, vamos dizer assim, né? Perfeito. O nerd também foi usado durante muito tempo como algo meio pejorativo, mas agora, assim, nesses tempos modernos, então, já virou digamos, o geek é o nerd descolado, dá para dizer assim. Perfeito. Guilherme, quem é geek sofre algum tipo de preconceito, por exemplo? Como é que você se relaciona? Eu falo desse mundo de quem é geek, da cultura. Eu acho que hoje em dia já não existe mais esse preconceito. Até por isso no geek ser uma pessoa assim amante da cultura pop, só que mais descolada, né? Porque o mundo geek, o universo geek, ele desenvolveu muito nos últimos anos, a ponto de se tornar uma tendência mundial, assim, né? Inclusive do mercado. Então, hoje em dia já é uma cultura assim muito mais aceita, muito mais bem vista. Vamos pensar na tua loja. Tem um empreendimento segmentado para atender os amantes desta cultura. O que a gente encontra lá? Isso aí. Lá tem muitos produtos decorativos, tem roupa também, então vai ter, por exemplo, camisetas de heróis ali, de personagens de diversos universos do cinema. Tem bastante almofada, tem muitos colecionáveis também, que é um nicho muito com grande potencial dentro do universo geek, né? Que eu diria que é meio que o carro forte do universo geek, porque os colecionáveis, eles, assim, normalmente, dependendo da raridade, vamos dizer assim, porque tem muitas edições limitadas, né? Os colecionáveis, eles podem custar fortunas, né? Então, e tem gente disposta a pagar bastante por isso. E daí, Guilherme, são produtos, não são produtos novos. São produtos que são usados já, é isso? Ou novos também? A maioria dos produtos lá da loja são novos, mas eu tenho alguma coisa que eu revendo assim, daqui a pouco alguns amigos que me repassaram até para dar uma ajuda, algumas coisas que eles tinham, algumas coisas que eu tinha lá em casa também. Então tem assim uns produtos que são usados já por um precinho mais bacana, mas a maioria dos produtos são produtos novos e todos originais também. Alguma e outra coisa não é original, mas claro, daí eu sempre deixo o cliente ciente, né, daquilo que é original e que não é. Raridade é o produto que é produzido em série? Isso aí. Tem produtos assim que são edições limitadas, né? Por exemplo, lá na loja eu tenho bastante Funko Pop, que são bonequinhos que a galera geek adora, né? E não só a galera que se identifica como geek, mas assim,
muita gente que for, daqui a pouco, que nem eu falei, não precisa se identificar como geek, mas gosta muito de um personagem do cinema, assim, a pessoa vai olhar aquele bonequinho e vai amar, né? E esses Funko Pops, então, eles são todas edições limitadas, porque são produzidos um número X e depois não produz mais, né? E aí isso acaba tornando muitos deles, assim, uma raridade. Aí tem níveis de raridades também. Qual é o público? Qual é a faixa etária do público? Eu tenho percebido, eu inaugurei a loja em julho do ano passado, né? Então, deu para ter mais ou menos uma ideia. E a maioria do público é, assim, jovem adulto, eu diria ali entre os seus 18 e 30 anos, por aí. Mas eu me surpreendi que tem muita gente, assim, na faixa dos 40, 50 anos, que também curte bastante. Já entrou muita gente que comprou, assim, bastante produto lá nessa faixa etária aí. Deixa eu entender, Guilherme. É uma cultura para quem é rico? É uma cultura cara? É uma cultura que é acessível para todo mundo? Como é que é isso? É uma cultura, assim, dá para dizer que é acessível para todo mundo, só que no caso ali da loja, como são produtos, digamos, não essenciais, acaba que o pessoal que vai comprar normalmente é quem tem um poder de compra, claro, assim, porque não são produtos essenciais. A maioria deles é decorativo, algumas roupas, né? Então, o que acontece muito ali é do pessoal comprar para dar de presente. Perfeito. Então, qual é a média, por exemplo? Um produto de entrada, um item de entrada, custa quanto? Eu diria assim, em torno de uns R$30, R$40. R$30. Mas tem itens, por exemplo, que... varia muito, assim. Que nem eu vou estar vendendo chaveirinhos lá a R$7. Tem bottoms também, o pessoal gosta muito de comprar bottoms de personagens, assim, de universos do cinema. E os bottoms estão a R$5 cada um, então tem produtos bem baratinhos. E eu também tenho produtos lá, por exemplo, os colecionáveis, né, que estão a R$600, R$700. E tem alguns, inclusive, eu não tenho na loja, mas assim, tem colecionáveis que, se tu for pesquisar, custa coisa de 5, às vezes 10 mil reais. Então, um exemplo aí de colecionável que é mais popular, assim, que mesmo quem talvez não curte vai saber do que a gente está falando. Tem? Tem os próprios Funko Pops que eu falei. São os bonequinhos. Isso, são bonequinhos assim. Todo mundo meio que sabe. Assim, são aqueles, muita gente chama de os cabeçudinhos, que eles têm um corpinho pequeno e uma cabecinha maior, e alguns deles então tem aquela molinha no pescoço que daí fica balançando a cabeça. O pessoal expõe aonde? Deixa no quarto? No quarto, na sala. Tem gente que faz uma espécie de quase que um santuário, né? Templo. Tem gente assim que é realmente muito engajada assim com a cultura e gosta de ter para decoração, para quando vem a visita lá mostrar, assim, bem bacana. E quando tu te identificou? Eu não sei nem dizer quando que começou a minha paixão aí pelo universo geek, mas eu diria que ali no início do ensino médio, talvez, ou final do ensino fundamental, eu já tinha paixão pelo cinema. Começou aí pelos filmes, né? Desde sempre eu assisti muito filme. E aí isso foi se desenvolvendo. Eu acredito que para muita gente começa nos filmes e também nos jogos. Então a pessoa começa a, digamos, conhecer outras pessoas online, no caso dos jogos, né? E aí, através da amizade que vai se desenvolvendo, eles vão criando gosto por coisas semelhantes a jogos que também pega o âmbito do cinema, né? Porque tem muitos jogos hoje em dia que dá para dizer que são filmes, assim. Então, começou mais ou menos aí, no início do ensino médio, por aí. Nós estamos conversando com o Guilherme Johan Eli, falando sobre a cultura geek. O Guilherme, há mais de um ano, ele tem uma loja na parte central de Lajeado, que é a Geek Treasures. Guilherme, deixa eu entender uma coisa. O que tu prefere? Tu prefere comprar para ti o item novo ou tu prefere fazer a troca ou tu prefere comprar aquele item raro mais antigo? Como é que é? Eu no momento comprar algo assim mais raro não conseguiria, assim, mas eu sempre digo, né, que os produtos que eu pego lá para a loja, eu tenho que me segurar para não levar para casa, porque com a mancha, assim, então
tem que me segurar um pouco, porque são, assim, muitos produtos bem legais mesmo. E principalmente os colecionáveis, que eu gosto muito, né? Então, tem ali, por exemplo, os colecionáveis da Marvel, que eu sou muito fã da Marvel, que são, assim, uns bonecos, assim, desse tamanho, cerca de 30 centímetros de altura, né? E muito bem elaborados, muito bem detalhados. E são, assim, produtos bem decorativos mesmo, mas, assim, que pro geek, assim, para quem é amante da cultura, é um verdadeiro tesouro, assim, né? Com a internet, com o aumento do acesso, a facilidade do acesso à internet, vamos pensar, inclusive, a seriados e filmes, um acesso muito facilitado, também trouxe um movimento de consumo diferente? Sim, com certeza. A ascensão do nicho geek, ela é constante e eu diria que até exponencial, porque nos últimos anos aí a gente tem um serviço de streaming surgindo assim, como a Netflix, o Disney Plus, o Amazon Prime, e isso, sem dúvidas, alavanca o nicho geek, porque ele é justamente pautado em cima do cinema, de jogos. Então, a indústria do cinema e dos jogos, nos últimos anos, tem evoluído muito. E, com isso, o nicho geek também, né? Então, o mercado geek, ele também está com um potencial altíssimo, e eu acredito que para os próximos anos também vai ser algo assim que vai se desenvolver muito. E, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, já existem diversas lojas de produtos geek, só que não é tão comum aqui ainda na região. E até por isso, então, eu tive a ideia de trazer, né, essa cultura para cá e tentar, assim, fomentar a comunidade geek através do mercado também, e tem dado um resultado, assim, bem satisfatório, né? Pro primeiro ano da empresa, assim, tá sendo bem bacana mesmo. Muito bem, Aline Silva. Olha Baita só. bate-papo. Eu tenho um boneco, Lá vem não ele. sei se é assim que se fala, do seriado, do desenho animado do Thundercats, que era muito famoso na década de 80 ali. E Eu acho tá que ele... as 7 Sim. chaves lá na casa da tua ele mãe. tá lá, a dona Elaine guardou ele, tá numa caixinha, tá? É uma relíquia, tá guardadinho, mas não tá para negócio, tá? Este não, Eu por sou hora. muito apegado a esse... Eu ficava economizando ele para não estragar o Thundercats, ele tá guardadinho. É o Lion. Viu só? Tinha uma vinheta, né? Um desenho Thundercats. E daí ele transformava tudo. Eu falei Conhece o desenho? Sim, sim. É, muito Falei legal. pro Moisés, esse aí é um item de colecionador raro. Daqui a pouco consegue vender aí achar o comprador certo. Pô, que legal. Entra para negócio. E deve ter também muitas pessoas que, assim como Moisés, se identificam, tem algo que fez sentido numa fase da vida, tá guardado lá, e daqui a pouco nem sabe que existe todo um comércio e toda uma história por trás da cultura e do desejo de saber mais e ter acesso a esses materiais, e com uma loja aqui na região, né? Muito legal. Vamos dar o endereço da loja, o serviço, Moisés? Onde é que fica, Guilherme? Fica ao lado do SEAT, na rua Alberto Torres, número 144, sala 103. É do lado do IASI. Perfeito. Geek Treasures. Pode chegar Isso lá, aí. conversar com o Guilherme, Johan, Eli. Tem rede social também, Gui? Tem rede social, o Instagram é @geeklajado. Geek Lajado, perfeito. Inclusive, eu sempre ressalto, né? Quem quiser chegar lá, sem compromisso de comprar nada, só para bater um papo, tem um espacinho social lá, dá para sentar, tomar um cafezinho. Então, pode vir qualquer hora. Então tá, Guilherme, muito obrigado pela tua presença aqui na rádio, no Panorama. Um abraço, bons negócios e para quem curte a cultura, passa lá para conhecer a Geek Treasures, aqui no centro de Lajeado. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, bate-papo com o Guilherme Johan Eli. 9 horas, vem Rita de Cássia e o Independente Notícias. Nós voltamos com o Panorama logo